Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Exatas em 15 minutos. Hoje vamos continuar falando aí de matemática básica. Vamos dar início aí à regra de três simples e compostas. Aqui quem está falando é o professor Isaac. Para entender e não errar a regra de três, nós precisamos entender as grandezas que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar com grandezas que são diretamente proporcionais e grandezas que são inversamente proporcionais. Claro que saber montar, construir as tabelas, saber quais são as grandezas, isso é extremamente importante, porque senão a gente pode errar na conta. Mas a gente precisa entender se essas grandezas elas são diretamente ou inversamente. Um exemplo aqui de grandeza que são diretamente proporcionais: número de operários de uma obra e metro quadrado construído por um certo período de tempo, ok? Então, se eu tiver muitos, ou seja, se eu aumentar o meu número de operários da obra, possivelmente eu vou construir eu vou construir mais metros quadrados nesse período de tempo. Né? Então, observe, eu estou aumentando o número de operários e, ao mesmo tempo, eu estou aumentando a quantidade de metros quadrados que eu estou construindo. Né? E se eu fizer o contrário, se eu reduzir o número de operários, né? O número de operários, o que possivelmente vai acontecer? Eu vou construir o quê? Uma quantidade menor de área, não é isso? Por um certo período ali limitado, hipotético. Ou seja, está vendo que as duas crescem ao mesmo tempo ou elas diminuem ao mesmo tempo? E uma depende da outra. Se uma diminui, a outra também diminui. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Isso mostra que elas são diretamente proporcionais. Ok? Gravaram isso? E no caso contrário, se for inversamente proporcional, o que vai acontecer? Então, professor, se diretamente elas aumentam ou diminuem juntas, aqui vai ser o contrário. Se uma aumentar, a outra vai diminuir. Basicamente isso. Um exemplo aqui, ó, velocidade média de um veículo, né? Para se deslocar um determinado percurso e o tempo de viagem. Se eu aumento a velocidade, né, desse veículo, o que vai acontecer com o meu tempo de viagem? O meu tempo vai reduzir, não é isso? Então, eu vou lá fazer uma viagem de 100 quilômetros, né? Demoro 2 horas nesses 100 quilômetros, uma determinada velocidade média, né? Então, se eu quiser chegar num tempo que é menor, eu preciso aumentar a minha velocidade média. Então, isso caracteriza que essas grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, a minha velocidade média vai ser inversamente proporcional ao tempo de viagem. Porque quanto maior a minha velocidade média, não é isso? Menor vai ser o meu tempo de percurso. Combinado? Isso caracteriza grandezas que são inversamente proporcionais. Grave isso aqui, que isso aqui vai ser de muita importância para a gente não errar problema, tá bom? Os nossos problemas. E nós vamos falar de dois tipos de regras de três, as regras de três simples e compostas. Basicamente, assim, as simples eu vou trabalhar com duas grandezas e as compostas mais do que três, tá bom? Até duas. Na verdade, duas, né? Até não. Trabalhar com uma grandeza não existe regra de três. Então, quando eu trabalho com duas grandezas, ela é simples, e quando eu trabalho com três ou mais, ela é uma regra de três composta. Aí vai mudar uma outra situação ali na hora de você montar as proporções, que a gente vai explicar isso no exemplo daqui a pouquinho, mas vocês não vão ter dúvida nisso. Vocês vão ver que é bem simples montar. Olha só, número 1 ali, ó, um caminhão percorre 1.500 km de estrada em 15 dias, mantendo a mesma média de velocidade. Em quantos dias esse caminhão percorrerá 6.000 quilômetros? Então, vamos montar o quê? Primeira coisa, eu até deixei aqui, ó, um macete para a gente não errar. Isso aqui nunca mais, ó. A primeira coisa que eu preciso montar, as tabelas, tá bom? As tabelas com as grandezas. Depois, identificar essas grandezas, se elas são diretamente ou inversões proporcionais. E por último, eu vou montar as proporções. Perfeito? Vamos lá então. Qual é a minha primeira grandeza aqui? Minha primeira grandeza é o espaço, não é? Vamos colocar só escrito aqui como quilômetros, né? É o percurso que esse caminhão vai percorrer. E a minha outra grandeza é o tempo, não é isso? Vamos colocar aqui como dias, não é isso? Tá ali como dias, vamos pôr como dias. Então tá aí, ó, as minhas duas grandezas. Eu vou montar uma tabelinha aqui, ó. Montei uma tabelinha, tranquilo. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai completar essa tabelinha. Que eu sei que em 1.500 quilômetros, não é isso? Ele vai demorar 15 dias. Olha só a segunda parte da questão aqui, ó. Mantendo a mesma velocidade média, em quantos dias, tá vendo? Uma interrogação. Em quantos dias? X, não é isso? Esse caminhão vai percorrer o quê? 6.000 quilômetros. Tá vendo que a minha tabela está montada? Ok? E agora, qual que é o macete para entender se isso aqui é ou não uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional? Ó, olhe para... Aqui eu vou até circular aqui, ó, para a gente não errar isso aqui. Olhe sempre para o lugar onde eu tenho a incógnita. Olhe sempre para cá, para não ter erro, ok? Olhe sempre para cá para não ter erro. Então, e agora, professor, o que eu preciso fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai orientar uma seta aqui para cima ou para baixo. Aí o critério é você que vai mandar, tá bom? Eu gosto de colocar sempre uma setinha para cima. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta. A seguinte pergunta. Se eu aumentar a quantidade de quilômetros, tá vendo? Para a mesma velocidade média, eu vou aumentar ou reduzir o número de viagens? O número de dias de viagens? Ou seja, se eu aumentar a quantidade de percurso, né, o meu espaço, eu vou aumentar a quantidade de dias de viagem para uma mesma velocidade média? Sim, ou seja, tá vendo que a quantidade de dias está crescendo em função do meu percurso? Então, elas são diretamente proporcionais. Então, as setas vão ficar orientadas para a mesma direção. Combinado? Combinado? Se fosse inversamente proporcional, eu orientaria para outra direção. Isso me mostra que a proporção precisa ser invertida na hora de eu montar a conta.
Até aí, tudo bem? E agora? Primeiro passo já foi, montei a tabela, segundo passo também já foi, identifiquei a questão das minhas grandezas. E agora, como que eu monto essa proporção? Seguinte, você vai pegar aqui onde eu tenho a incógnita, ok? Você vai isolar essa incógnita aqui, ó, como ali está 15 e x, vai ficar 15 dividido por x, que vai ser igual ao restante, ao que sobrar. E o que que sobra aqui? Se elas são diretamente proporcionais, eu não preciso inverter nada. Então, vai ficar o quê? 1.500 dividido por 6.000. E agora, professor, isso aqui é uma proporção, eu só multiplicar cruzado? Exatamente, só multiplicar cruzado. Quando você fizer essa conta, observe, ó, aqui você pode cortar esse zero com esse zero, com esse zero, com esse zero. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 15 sobre x igual a 15 sobre 60. Olha só, agora eu posso multiplicar cruzado, né? Vai ficar melhor de multiplicar agora. Vai ficar assim, ó, 15 vezes 60 igual a x vezes 15. Eu tenho 15 de um lado e 15 do outro, eu posso cortar. Então, a quantidade de dias serão quantos dias que eu vou demorar para percorrer os 6.000 quilômetros? 60 dias, ok? Então, essa é a nossa resposta certa. Tranquilo de entender? Vamos para o próximo exemplo aqui, que eu acredito que vai ficar mais fácil, vocês nunca mais vão errar esse tipo de problema. Observe lá, ó, um carro com velocidade média de 70 km por hora percorre certa distância em 6 horas. Em quanto tempo percorrerá essa mesma distância, caso a sua velocidade média seja reduzida? Tá vendo? Eu estou reduzindo de 70 para 50. Se a minha velocidade está diminuindo, obviamente o tempo vai aumentar, tá vendo? Então, de cara, sem montar ali já o problema, eu já vejo que é inversamente proporcional. É bom ter essa perspicácia. Então, vamos montar nossa tabela. O que vai ser minha tabela? Vai ser minha velocidade média, né? Que é em quilômetros por hora. E aqui eu vou ter o tempo, que é hora, não é isso? Olha lá. Então, essa aqui vai ser a minha tabela aí, ó, da nossa regra de 3. Então, é bom aqui montar para ficar certinho, para vocês não errarem esse tipo de conta. Então, vamos lá, vamos montar, ó. Se eu estou a 70 km por hora, eu demoro 6 horas. Olha lá, em quanto tempo, não é isso? Não é daqui que minha pergunta, ó. Em quanto tempo? Então, ó, o tempo, aqui a minha incógnita vai ser lá no tempo, o x vai ser lá no tempo. Eu vou percorrer esse percurso com uma velocidade média reduzida para 50. E aí, como que eu faço agora? Igual a gente fez lá no problema inicial lá, ó. Eu vou pegar, vou olhar para onde eu tenho a minha incógnita e vou orientar uma seta, ok? Opa, saiu outra setinha ali sem querer. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Ó, apaguei até a nossa tabela, ó. Não tem problema ficar vermelhinho. Vamos lá, vamos orientar aqui nossa seta para cima. Aí eu vou olhar para a minha incógnita e vou fazer a pergunta. Olha só, se eu aumento essa velocidade, o que vai acontecer com o tempo de percurso? Reduz, não é isso? Ó, então pensa aqui, ó, velocidade, se eu aumento ela, o que vai acontecer com o meu tempo? O meu tempo, ele reduz. E pelo contrário, se eu reduzir a velocidade, o que vai acontecer com o meu tempo? Ele vai aumentar. Então, observe que essas grandezas aqui, elas serão o quê? Inversamente proporcionais. Então, se essa seta está para cima, essa seta aqui eu oriento para baixo. É tipo um símbolo mesmo, para me mostrar que essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. E a gente não errar mais esse tipo de conta, ok? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou olhar, né, para onde eu tenho a minha incógnita e vou o quê? Montar a proporção. Então, aqui vai ficar 6 dividido por x igual ao quê? E agora, como que eu faço? Observe que as grandezas agora são inversamente proporcionais. Então, na hora de montar a proporção, em vez de ser 70 por 50, eu preciso o quê? Inverter isso aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar da seguinte maneira, ó. 6 sobre x igual a 50 por 70. Então, vai ficar com esta cara aqui, ó. Tá bom? A nossa conta. Porque as grandezas, elas são inversamente proporcionais. Agora, vamos fazer essa conta aqui rapidinho, ó. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos trazer para cá, só multiplicar, cruzado. Então, vai ficar 50 vezes x igual a 6 vezes 70. Olha lá, esse zero, posso cortar com esse zero. Então, vai ficar o quê? Ó? 6 vezes 7 dividido por 5. Quando você fizer essa conta aí, ó, você vai achar que você vai fazer o percurso em 8,4 horas, tá bom? Professor, 8,4 horas ficou ruim, hein? Como que eu faço isso aqui? Esse 0,4 horas representa 40% de uma hora. E 40% de uma hora são 24 minutos. Então, isso aqui é igual a 8 horas e 24 minutos. Perfeito? É o tempo que você vai demorar se você reduz de 70 para 50, ok? Para fazer esse mesmo percurso aqui. Combinado? Tranquilo? Vamos lá, vamos para o próximo problema agora. Próximo problema, nós vamos fazer uma regra de 3 composta. O que vai mudar aqui? Vai mudar o número de grandezas. Agora eu tenho 3 ou mais grandezas. Fique ligado nisso aí. É a única coisa que vai alterar e, obviamente, tem um detalhe na hora de a gente for montar a nossa proporção. Vamos lá, então? Em 10 horas, ó, já começa lá com a montagem da tabela. Ó. Em 10 horas, então, eu já sei que uma das minhas grandezas vai ser o tempo. 25 caminhões descarregam... Opa, o número de caminhões, né? Olha lá, número de caminhões descarregam 200 metros cúbicos de areia. Então, eu tenho um volume, não é? Olha lá, metro cúbico. Metro cúbico. Então, observe que eu já tenho 3 incógnitas aqui, ó. Vamos ver se vai ter mais na segunda parte da questão.
Olha lá, em 5 horas, quantos caminhões? Quantos caminhões? Então, eu já sei onde vai estar a minha incógnita, não é? Vai estar lá no número de caminhões. Serão necessários para descarregar um volume de 300 metros cúbicos de areia? Ah, ok. Então, vamos montar aqui essa tabela. Vamos ver como é que vai ficar isso. Agora vai ficar com essa seguinte cara aqui, não é isso? Olha só como vai ficar a nossa tabela agora, ó. Vamos montar aqui? Eu sei que 10 horas, 25 caminhões conseguem deslocar 200 metros cúbicos. Olha lá, em 5 horas, quantos caminhões, não é isso? X consegue deslocar 300 metros cúbicos. Professor, e agora? Agora ficou difícil demais, né? Como que a gente vai fazer isso aqui? Não, ficou só com uma coluna a mais. Observe isso aqui, ó. Eu tenho a minha incógnita aqui, né? Que é o número de caminhões, e eu tenho agora o quê? Duas colunas. Como que a gente vai montar esse tipo de problema? Primeira coisa agora, né? Nós vamos ter que identificar as grandezas, conforme está aqui no nosso macete. Ó. A gente montou a tabela, agora a gente identifica as grandezas. Professor, eu faço igual na regra de 3,5? Sim, a mesma coisa. Você vai vir aqui, vai orientar uma seta e vai fazer a pergunta individualmente para cada coluna. Né? Vamos lá, número de caminhões. Se eu tenho mais caminhões, eu vou fazer o serviço em mais ou menos horas? Em menos horas, na verdade. Então, observe que o número de caminhões vai ser inversamente proporcional ao tempo. Concordam? Se eu tenho menos caminhões, eu vou demorar mais tempo para poder fazer o serviço. E assim vice-versa. E agora, eu vou avaliar o número de caminhões com o volume. Se eu tenho mais caminhões, eu levo mais ou menos volume? Levo mais volume, tá vendo? Mais caminhões, mais volume. Então, caminhões e volume são diretamente proporcionais. Gravaram isso? E agora, como vai ficar a montagem da nossa aqui proporção? De novo, ó, eu vou olhar para minha incógnita e vou montar a incógnita aqui, ó. 25 sobre x. E o restante, como vai ficar, professor? O restante você faz o produto, ok? O produto das frações que serão formadas, mas com muito cuidado para as que são o quê? Inversamente proporcionais. Essas que são inversamente proporcionais, a gente tem que lançar ela aqui já invertida. Se aqui é 10 sobre 5, como que ela vem para cá? 5 sobre 10. E o restante? O restante, se for diretamente proporcional a nossa incógnita, né, o número de caminhões, você simplesmente copia para cá. Então, aqui vai ficar o quê? Ó? 200 sobre 300. E agora é só fazer a conta. Ok? Vamos lá, ó, esses dois zeros eu posso cortar com esses dois zeros. Aqui mantém 25 sobre x. Aqui vai ficar o quê? 2 vezes 5, 10. E aqui 3 vezes 10, 30. Ó, mais uma vez, esses dois zeros eu posso cortar. É isso que vai ficar aqui agora. Eu posso multiplicar cruzado direto. Então, vai ficar 1 vezes x, 3 vezes 25, 75 quê? Caminhões, pessoal. Então, achei a minha resposta. Então, para a gente fazer o serviço em 5 horas, levando 100 metros cúbicos a mais, não é isso? Eu preciso de 75 caminhões, ou seja, 3 vezes mais do que eu tinha. Ok? Combinado? Vamos para a próxima questão ainda. Mais um aqui para a gente poder finalizar a aula. Olha lá, um pintor com dois ajudantes gastam 24 horas para pintar um muro de 250 metros quadrados, com a mesma produtividade, ou seja, o pintor não muda a produtividade, ok? Nem os ajudantes. Quantas horas serão necessárias para pintar um muro de 500 metros quadrados, caso o número de pintores da equipe fossem dois e o número de ajudantes fossem três? Ou seja, eu saí de um pintor e fui para dois, e saí de dois ajudantes e fui para três. Dobrei o tamanho da parede e eu quero saber em quanto tempo eu faço esse serviço. Vamos lá? Vamos fazer o problema aqui rapidinho. Vamos lá montar a nossa tabela. Então, aqui eu preciso do quê? Do número de pintores, não é isso? Número de pintores, número de ajudantes, o tempo, que é em hora, não é isso? E a área, né, da parede, que eu vou colocar aqui em forma de metro quadrado. Vamos montar aqui a tabela? Olha só, agora eu tenho 4 grandezas. Difícil ou não? Não, não é difícil. Pode ter 4, 5, 6. O processo de resolução vai ser o mesmo. Isso não vai mudar, ok? Antes eu tinha um pintor, dois ajudantes, fazia o serviço em 24 horas, em 250 metros quadrados de parede. Não é isso? E agora? O número de pintores são 2, tá vendo? O número de ajudantes foi para 3, e eu quero saber em quanto tempo eu vou fazer esse serviço se eu dobro a metragem da parede. E aí, como que vai ser esse problema? Primeira coisa que eu vou fazer, né? Olha lá, já montei a tabela e depois identificar a grandeza. Vou olhar para a minha incógnita. E depois disso, o que que eu faço? Eu vou fazer lá a minha seta para a gente não errar na avaliação aqui da identificação das grandezas. Beleza. Quanto mais pintor, mais tempo ou menos tempo que eu vou fazer o serviço? Menos tempo. Então, o número de pintor em tempo é inversamente proporcional, não é? Mais ajudante. Quanto mais ajudante eu vou fazer em mais ou menos tempo o serviço? Em menos tempo, inversamente proporcional, né? Quanto mais parede eu tiver, eu vou fazer o serviço em mais ou menos tempo? Em mais tempo. Quanto mais parede, menos parede, menos tempo. Então, ela é diretamente proporcional em relação ao tempo. Observaram aí as nossas grandezas diretamente e inversamente proporcionais? E aí, o que que eu faço agora? Agora a gente monta a proporção, obviamente, olhando para a nossa incógnita. Então, vai ficar assim, ó, 24 sobre x, isolo ela, na verdade, ó, igual ao produto do restante, não é? Mas atenção às nossas grandezas que são inversamente proporcionais. Aqui, ó, não é 1 sobre 2 que vai vir, aqui vai ser 2 sobre 1, vezes o quê?
3 sobre 2, vezes quem? Agora sim, é só manter daqui de baixo, né? Porque ela é diretamente proporcional à minha incógnita, 250 por 500, não é isso? E agora, como que eu faço essa conta? Tranquilo, não é isso? Ó, vou lá manter o 24 sobre x. O que mais posso fazer? Posso cortar esse zero com esse zero. O que que eu vou ter aqui, ó? Esse 2 eu posso cortar com esse 2. Então vai sobrar 3 vezes 25 sobre 50. Opa, 25 para 50 é 1 para 2, não é? É 1 para 2? Posso dividir isso aqui, ó. Os 2 por 25. Aqui vai me sobrar 1 e aqui vai me sobrar 2. Então vai ficar da seguinte maneira, ó. 24 sobre x igual a 3 divididos por 2. Não é isso? Vamos multiplicar cruzado. Vai ficar o quê? Vai ficar 3x igual a 24 vezes 2. Ó, 3 eu consigo dividir por 24. Vai sobrar 8. Então vai ser o quê a resposta? 8 vezes 2. A resposta vai ser 16 o quê? 16 horas. Então, observe aqui, ó, 16 horas o quê? Eu vou pintar 500 metros quadrados de parede com 3 ajudantes e 2 pintores. Conseguiram observar? Então, eu vou reduzir o meu tempo de serviço se eu aumento um pintor e aumento um ajudante, mesmo dobrando o quê? Dobrando a capacidade diária da parede. Entenderam isso, pessoal? Fizemos alguns problemas aí. Se gostaram da aula, dê um joinha. Essa é uma disciplina muito importante, uma matéria muito importante aí para quem vai fazer concurso, tá? Não deixe de estudar isso é bem, bem importante para as nossas provas, para vocês não errarem esse tipo de questão mais. Não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.